Bom, gente, a lipoaspiração é um universo à parte, não é Com mesmo? certeza. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre os vários tipos de lipo que a gente tem, que a gente ouve, os vários termos, suas indicações, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Deixa eu Pode ser? começar? Ótimo. Bom, a gente tem que deixar bem claro o que que é lipoaspiração. Lipoaspiração é um procedimento cirúrgico onde a gente vai introduzir uma cânula para retirar a gordura daquela região. Geralmente, a gente usa o termo lipoaspiração quando a gente vai tratar de uma maneira global os acúmulos de gordura que essa pessoa possa ter. Existe também um outro termo que a gente usa muito, que é a lipoescultura. A própria lipoaspiração, em mãos experientes, já vai fazer uma escultura no corpo da pessoa. Por quê? Porque ela vai estar tirando aquele excesso de gordura de um lugar e de tal maneira que ela vai estar esculpindo aquele corpo. Mas a gente tem um recurso a mais, que é a lipoenxertia. A gente pode retirar a gordura de um lugar, tratar essa gordura e colocá-la em outro lugar. Dessa maneira, a gente consegue, por exemplo, projetar um glúteo e deixar o contorno da pessoa ainda mais bonito. Então, o termo lipoescultura acaba que mescla uma lipoaspiração com enxerto de gordura, né? Eu acho, concordo É, plenamente, pois né? é. E aí Tem outros termos, que é mini, hidrolipo. Isso, a meu ver, são termos criados, muitas vezes por não cirurgiões plásticos, para atrair aquela lipoaspiração pequena e que às vezes feitas em consultório, que não é o ideal, não é o adequado, né? Então, hidrolipo, para mim também não quer dizer nada, que até onde eu sei, sempre aprendi, vejo que todas aqui fazem, a gente infiltra o famoso soro fisiológico para dar uma diluída e para não ter sangramento. Então, hidrolipo, para mim, também eu acho que considero um meio marketing e geralmente não é cirurgião plástico que faz essa chamada. Às vezes até não médico, né, Às Helena? vezes até não médico, infelizmente, Risco grande, nós estamos né? vivendo isso, né? E já tem as definições, né? Então, hoje, as lipos de definição. Então, a gente primeiro precisa caracterizar o que é uma definição, porque hoje, mais do que nunca, está muito em moda isso, né? As definições, o que que elas são? São destaques de depressões no abdômen em relação aos relevos. Isso pode acontecer tanto no abdômen, no homem ou na mulher, e também no dorso, né? Tanto no homem quanto na mulher, realçando essas saliências, né? E acentuando essas depressões. Só que com relação às definições, né, gente? As definições, elas nem sempre todos os candidatos É porque a anatomia vai aparecer São- de uma forma. são elencados, né? Eu quero uma lipodefinição, mas às vezes não dá. Por quê? Alguns critérios precisam ser seguidos, né? Primeiro, o paciente candidato, ele tem que ser mais magro. Ele tem que ser um paciente que ele tem uma gordura corporal mais delicada, né? Ele já precisa também, um outro elemento, precisa ter uma marcação muscular A musculatura também, né? já Precisa mais ter essa questão definida. desenvolvida. Então, o cirurgião, ele vai saber indicar, inclusive com relação ao desejo do paciente, porque nem sempre, eu quero, né? Então, a paciente, como é que ela vai ter? Às vezes, um abdômen, ela já é mais gordinha, não tem como ficar com tanta depressão, sendo que o braço é roliço, a coxa é roliça, né? Então, não tem como. Concordo Lipo plenamente. de definição, né? A gente tem que deixar claro que é a lipo que almeja, né? Que tenta mostrar de uma maneira mais aparente ainda a musculatura daquela E pessoa. a anatomia que ela já mais ou menos já tem. Exatamente. Pode estar com uma gordura a mais, então você vai definir melhor aquela cintura, aquela musculatura vai se apresentar, ressaltar. Então eu chamo e mostro fotografias para paciente até de um abdômen de atleta. E falo, isso aqui é um abdômen de atleta, zero gordura, então você vê que o músculo está hipertrofiado, por isso que ele está altinho. Porque tá saindo é o músculo. Então, na lipoaspiração, muitas vezes até convencional, nós vamos falar disso, né? Que sem tecnologia a gente pode definir isso que você está falando. Aspirando de uma forma mais superficial, a pele vai definir melhor E a outra musculatura. questão é que, com relação às definições dos pecs, dos quadradinhos, né, que ela varia muito anatômico, tanto que, assim, muitos pacientes, médicos fazem, né, nos pacientes, alguns recursos de enxertia. Acho que ninguém aqui faz isso, né, de enxertia intramuscular. Pode ser feito por alguns cirurgiões, mas a gente aqui não mexe muito isso, mas sempre guiado por ultrassom. E lembrando sempre que é a definição, quando a gente não usa esses recursos, como fazer enxertia ou deixar aquele acúmulo maior de gordura, que dá aquele aspecto que a gente vê, tipo de linguiça, você já viram esse aspecto, certamente, em várias fotos na internet,
foi o que denegriu um pouco o nome de lipo HD. Não é essa a nossa proposta. Então, nessas lipos de definição, é bom lembrar também, quando a gente está fazendo a definição apenas com a diminuição e tirando um pouquinho mais na região que é mais da depressão, do abdômen, depressão natural, para parecer aquele músculo que a pessoa já tem, lembrar que a anatomia muscular também é individualizada e cada uma tem diferente, talvez na marcação do ventre, do reto abdominal, até nas divisórias, como na foto que vocês estão vendo, a gente vê que são 3 atletas, todos os 3 muito malhados, e você vê que um tem até o epigastro mais estufadinho, porque ele tem menos divisão, a interseção tendínea... da anatomia de cada um. E os pecs diferentes. Exatamente, porque às vezes você quer um tipo, você acha mais bonito, mas talvez você não vai conseguir ter. E meninas, e na prática de vocês, como que é a vida no consultório? Como que é a paciente chegando, a expectativa, alinhar a expectativa? Como é na prática de vocês? Começa aí, Helena. Ó, eu tenho recebido realmente com isso dessas divulgações de internet, a busca e já falando especificamente que quer a lipo HD ou LAD, né, que no português lipo de alta definição, aumentou. Mas eu alinho muito bem no exame clínico, explicando exatamente o que a gente está falando aqui, a importância da anatomia que já me apresenta, para eu conseguir falar que eu consigo entregar ou não. Mas, na grande maioria, tem críticas, que são, não quero aquela coisa tão marcada, acho horrível. Então, as minhas pacientes, na minha rotina ali do dia a dia, é frequente um desejo, tirar essa dúvida, mas ao mesmo tempo também não quer coisa exagerada. E eu concordo, eu também não faço nada exagerado. Eu gosto de dar uma certa definição quando é possível, aquela musculatura já se permite, na fotografia eu mostro para ela, e a gente tira a gordurinha, como a Cíntia falou, onde está mais, afina aonde deve ser afinado para ter aquela sombra da depressão, e como a gente tem tecnologia, nós vamos falar aqui, também às vezes lanço mão de tecnologias nessa lipoaspiração. Lá no meu consultório, a demanda nem sempre é pela lipo HD. Eu tenho um público mais conservador, talvez porque o público acaba pegando o jeitão, né, do cirurgião. E eu sou uma pessoa que fala assim, quer músculo, vai malhar. A verdade é essa, eu acho muito bonito um abdômen malhado naturalmente. O que eu costumo fazer é dar uma definição maior na lipo para realçar a musculatura que a pessoa já tem. Eu não costumo fazer a marcação falsa da musculatura na pele, de tal maneira que simule o músculo. Acho que quem quer ter músculo tem que malhar. Honestamente, eu nunca mudei minha opinião em relação a isso. Então, assim, a maioria das minhas pacientes querem mais um resultado natural mesmo. E quando quer um pouquinho mais de definição, eu acho bonitinha aquela linha no meio, sabe, gente? A linha mediana, eu acho uma gracinha marcar. Mas, geralmente, eu deixo mais ou menos... marcado mais essa linha mesmo, eu não estendo muito, eu não faço uma marcação muito abrupta. Eu concordo com a Cíntia, só para falar mais um pouquinho aqui, eu falo muito da atividade física, né, e gosto até de dar exemplos, e muitas vezes eu tenho tecnologias de preparo. Às vezes a pessoa tem até um corpo bom, mas tem flacidez muscular. Então eu faço o preparo antes para entregar a base de uma musculatura mais hipertrofiada, que é o aparelho que faz contrações supramáximas, que é o semi-slim que a gente tem lá no consultório. Então, assim, eu já alinho para um resultado depois, desde o preparo, falo do hábito, falo da atividade física e não mando ninguém parar de malhar. Eu te mandei um paciente terça-feira para preparo de parede, justamente para isso. Eu acho, um paciente que queria tônus. Isso, a gente começar com o paciente desde antes, a gente consegue, às vezes, entregar resultados bem melhores. E você, Tati? Então, minha procura também acontece muito com relação aos pacientes da Cíntia. Meus pacientes, eles têm um perfil mais conservador, mas a primeira coisa é o alinhamento de expectativa, porque tem gente, às vezes, que ela tem um desejo, mas não se contextualiza, né, ao que ela se apresenta. Então, o material do cirurgião é a paciente, como ela se apresenta. Então, tem que ter uma relação de verdade. Nossa matéria-prima, né? Isso dá, isso não dá. Então, primeira coisa, se você quer definição, é critério que você seja magra. Então, isso já é um fato. Então, às vezes, a gente tem que ser, assim, verdadeiro na hora dessa exposição, né? Eu, normalmente, na minha prática, eu faço definições mais delicadas, então, que a gente é mais média definição, quando você
ela é magrinha, com um retalho muito fino, né? Com pinçamento cutâneo mais delicado. Alta definição eu não faço, né? Sempre eu faço as definições verticais, definições em pezinhos, nunca as definições horizontais. E eu faço mais comumente as definições mais delicadas. Lembrando que as definições, geralmente, no pós-operatório, a gente tem que usar algumas canaletas para marcação, como se fosse uma tipo de talinha específica só para isso. Isso é uma recomendação que tem que ter. Eu acho legal esse preparo antes, porque a gente já coloca uma parte da responsabilidade na mão do paciente, Ótimo. né? Tipo assim, a gente não vai fazer um milagre. Cirurgia plástica não é milagre. Cirurgia Fala da plástica, alimentação, a né? cirurgia plástica é uma ciência, é uma matéria cirúrgica da medicina, Do né? corpo humano, né? Exatamente. Então, assim, não adianta a paciente chegar lá no seu consultório e falar, eu quero sair com o abdômen malhado. Não, cabe a você fazer a sua parte, É o né? conjunto Preparar da a obra. sua parede, preparar seu corpo para receber aquele afinamento do tecido gorduroso para que o seu corpo possa aparecer. Eu converso muito, alinho desde essa parte alimentar, pergunto como que é a rotina dela, porque não adianta também falar de técnica se o substrato está inflamado. Aí você não entrega resultados bonitos em corpos inflamados. Então, E assim, o que é muito bacana na medicina da atualidade, né? A gente não fragmenta mais o tratamento do paciente, né? É aquela medicina como um todo, né? Vai desde a dieta, ao pré-operatório, ao pós-operatório, e a gente às vezes tem que lançar mão até de recursos multidisciplinares, É né? mesmo porque o resultado é o conjunto da obra, É, com certeza. de vários esforços. E lembrando que para o resultado também, uma coisa que a gente só não falou aqui, é a qualidade da pele, que você pode estar magra, ter um músculo bem definido e você não vai conseguir aquela definição se sua pele não tiver tem uma certa- boa elasticidade. A gente já com pode certa utilizar, flacidez, exato. estrias. A gente pode utilizar tecnologias que vão amenizar o problema, mas infelizmente não são milagres e não vão resolver tudo. Como as meninas bem falaram, é um alinhamento do que você tem, de onde a gente pode trabalhar, de onde a gente está saindo, o que a gente pode, as variáveis que a gente pode mover para entregar o melhor resultado. Não é verdade? Então, gente, não é todo mundo que consegue ter ou até que precisa ter a barriga da Virgínia, da Boca Rosa, aquela barriga ultra definida. Se esse é o seu objetivo, você tem sempre que alinhar com o seu cirurgião a sua estrutura, a sua pele, o seu desenho muscular, para ver se é possível atingir esse objetivo.